Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui e agora, para você que está aí conectado para ouvir a Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Eu quero que você se prepare. Deus vai falar com você. Você precisa saber caminhar com Jesus Cristo Zios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, pois ele, Jesus Cristo, Hios Theos Soter, é o caminho, a verdade e a vida. Só ele, Jesus Cristo, Hios Theos Soter, sabe o caminho de volta para casa, a pátria celeste. Pense mentalmente, jamais abra mão da sua intimidade e do pleno conhecimento em e com Jesus Cristo, Hios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Essa é a sua maior riqueza. Os cristãos são o povo mais rico do mundo e ainda mais o mais poderoso em Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Quero que você pense nisso aqui e agora. Quer saber o significado de seu batismo? Esse é um momento muito especial. O batismo, um sepultamento. Eu fico imaginando. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, Thanatos. A Bíblia diz, eu acredito, os cristãos têm uma união real com Jesus Cristo. O batismo anuncia a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo Zios Theos Soter em nossa comunhão com Ele. O enterro é a seguir a manifestação da morte, Thanatos. Enquanto o homem está vivo, os que passam não sabem
que ele está morto, mas quando acontece o funeral, o homem é levado pelo carro fúnebre e todos sabem que ele está morto. É isso que o batismo precisa ser. A morte do cristão para o pecado, para o mundo. E uma confissão aberta a todos os homens, a saber que ele está morto em Cristo Jesus. Batismo é o rito funeral pelo qual a morte para o pecado é abertamente estabelecida diante de todos os homens. Antropos. Quero que você se lembre disso. Agora eu quero que você pense em sua união representativa com Jesus Cristo e Theos Soter, tal qual é estabelecida no batismo como uma verdade a ser crida. Jesus Cristo é o substituto do seu povo. E quando ele, Jesus Cristo, morreu, foi para o nosso bem e em nosso lugar. Os cristãos são enterrados com Jesus Cristo e Theos Soter no batismo para mostrar sua identificação com ele. O batismo como um enterro com Jesus Cristo significa, primeiro, aceitar a morte e sepultamento de Jesus Cristo como sendo para nós. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2024, a irmã Gesi vai fazer isso. Só Jesus Cristo salva. Um Salvador como Jesus Cristo e Theos Soter é a única esperança para um pecador como você que está ouvindo e conectado a esta mensagem. Batismo é um reconhecimento de nossa própria morte em Jesus Cristo. Quer saber o motivo de que um homem vivo deveria ser enterrado? Você já parou para pensar a razão que o homem deveria ser enterrado porque outro morreu em seu benefício? Nosso sepultamento com Jesus Cristo e Theos Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não significa somente que ele morreu por nós, mas que morremos nele, Cristo Jesus, de tal forma que nossa morte com Cristo Jesus precisa de um enterro com ele. E Jesus Cristo morreu por nós porque ele é um conosco, o Deus conosco. Quero que se lembre disso. Ou, porventura, ignorais, preste bastante atenção, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, Thanatos, Romanos 6:3. Se o batismo significa a união com Jesus Cristo e os Theos Soter em sua morte, então os cristãos
morreram com Cristo Jesus quando ele morreu. A morte na qual fomos batizados é a morte dele, Jesus Cristo e Theos Soter, e a nossa morte está ao mesmo tempo incluída na dele. Cristo, Jesus ou Yeshua HaMashiach. Eu e você fomos introduzidos numa relação mística com o novo Adão. Estamos em Jesus Cristo e Theos Soter, ligados a Ele. Ele, Jesus Cristo, é o nosso representante e cabeça. Os cristãos são batizados em Jesus Cristo na sua morte. Quando ele, Jesus Cristo e Theos Soter, morreu, morremos com ele. Quando ele, Jesus Cristo e Theos Soter, foi sepultado, fomos sepultados com ele. Assim como estávamos no lombo de Adão, quando ele pecou, estamos em Jesus Cristo e Theos Soter, quando ele morreu. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi a nossa morte. O batismo é uma espécie de funeral. Ser cristão implica uma identificação vital com Jesus Cristo e Theos Soter, e essa união é representada pelo batismo. Preste bastante atenção. Eu e você ressuscitamos com Cristo Jesus. Fomos, pois, sepultados nele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos necros pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade, cainotes de vida, em novidade de vida. Romanos 6,4. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte Thanatos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 5. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O sepultamento é a separação da morte. O homem morto não está mais em sua casa, mas é colocado à parte como um que parou de ser contado entre os vivos. Tal é o cristão quando sua morte para o mundo é totalmente conhecida. O cristão verdadeiro é uma má companhia na opinião dos mundanos. Eles o veem como o estraga-prazeres. O cristão está sepultado naquele único cemitério de fé, se assim o devo chamar, onde todos os que estão em Jesus Cristo e Theos Soter estão juntamente mortos para o mundo, como com o epitáfio para todos eles, porque morrestes, e a vossa vida está oculta
juntamente com Christos em Theos. Colossenses, capítulo 3, versículo 3. A Bíblia diz: eu acredito. Agora, note. Que o homem que está morto em Cristo Jesus, ou Yeshua HaMashiach, é sepultado com Jesus Cristo, é levantado de entre os mortos em Jesus Cristo e os Theosote, e esse, preste bastante atenção, e esse é um trabalho especial sobre os cristãos verdadeiros. Nossa união com Jesus Cristo e os Theosote não é apenas em sua morte, mas em sua ressurreição. Assim como ele, Jesus Cristo e os Theosote, ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitaremos nele, Jesus Cristo e os Theosote, para vivermos em novidade de vida. O poder da ressurreição está nos cristãos para vivermos uma vida de poder. O reinado da morte pelo pecado não tem mais poder sobre os cristãos, uma vez que morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo e os Theosote. Se você é de fato um com Cristo Jesus, você deve ser um com Ele e passar por tudo. Você será um com Ele, Cristo Jesus, na morte, e um com Ele, Cristo, no enterro. Então você virá a ser um com Ele, Jesus Cristo, em sua ressurreição. A morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo e os Theosote, não são apenas fatos históricos e doutrinas significativas, mas experiências pessoais, já que através da fé e do batismo nós mesmos viemos a participar deles. Guarde isso em sua mente. Os cristãos são chamados a andarem em novidade de vida. Você morreu na morte de Cristo Jesus e agora, por uma graça maravilhosa, você é resgatado do poço da corrupção para uma nova vida. A vida de um cristão é algo inteiramente diferente da vida de outros homens, totalmente diferente da sua própria vida antes de sua conversão a Cristo Jesus. Pense nisso. No momento que você recebe a nova vida em Jesus Cristo, e os Theosote, se torna ativo. A vida que é dada àqueles que estavam mortos com Cristo é uma vida energética, forte, que está sempre ocupada para Cristo Jesus. Uma vez recebida essa nova vida em Jesus Cristo e os Theosote, nunca sairá de você. Já que você é um com Cristo Jesus, você é o que Cristo Jesus é. Como Ele é um Cristo vivente,
Os cristãos são espíritos viventes. Que coisa gloriosa é ter voltado dos mortos, porque Jesus Cristo Zeos Theosote nos deu a vida eterna. Quero que você se lembre disso em sua jornada cristã. Fomos crucificados com Cristo Jesus, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho antropós, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos capítulo 6, versículo 6. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão a você. Quer saber quem é o velho homem que foi crucificado com Cristo Jesus? Certamente é a totalidade de quem éramos antes da nossa conversão a Cristo Jesus. Não se trata apenas da nossa velha natureza, pois esta ainda está presente em nós, mesmo depois da conversão. Não se trata da velha natureza não regenerada, mas da vida anterior não regenerada. Não é meu eu interior, mas meu eu anterior. O nosso velho homem é o homem não regenerado em sua inteireza, em contraste com o novo homem regenerado em sua inteireza. O velho homem é a pessoa que éramos outrora, nossa natureza humana considerada a parte da graça de Deus. Estamos como que mortos à busca intensa e aos objetivos de uma vida ímpia e pecaminosa. Se Deus deu a você uma vida inteiramente nova em Jesus Cristo Zeos Theosote, como pode essa vida ser desperdiçada da forma que a velha vida? Você jamais deve voltar à cova da morte espiritual, nem ao caixão do pecado. Mas pela graça de Deus, você vai continuar no progresso da fé, crendo em Cristo Jesus, amando por ter sido amado primeiro, vivendo para Cristo Jesus, pois Cristo Jesus vive em você e ainda mais você vai ficar esperando a glória que será revelada na parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo Zeos Theosote, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O cristão vive para Deus sendo crucificado com Jesus Cristo Zeos Theosote. Estou crucificado com Cristo. Gálatas 2,19. Paulo diz: enxertados na morte de Cristo Jesus, extraímos dessa morte uma energia secreta, assim como os brotos extraem vigor da raiz. Está crucificado em Jesus Cristo Zeos Theosote, arranca do isolamento toda a nossa existência espiritual, com todas as suas circunstâncias, como podemos encontrar repetidamente na vida do apóstolo aos gentios, o apóstolo São Paulo, da seguinte
maneira. Sofrer com Cristo Jesus, morrer com Cristo Jesus, ser crucificado com Cristo Jesus, ser sepultado com Cristo Jesus, ser ressuscitado com Cristo Jesus, tornar-se vivo com Cristo Jesus, ser glorificado com Cristo Jesus e ainda mais ser cordeiro com Cristo Jesus e reinar com Cristo Jesus. Essa crucificação com Jesus Cristo, Hios Theos Soter, encontra-se sob a marca da koinonia, comunhão. Você sabia? A doutrina da ressurreição de Jesus Cristo, Hios Theos Soter, é extremamente preciosa. A ressurreição é a pedra angular do edifício do cristianismo. A ressurreição é o pilar do arco da nossa salvação. Saber que ele, Jesus Cristo, Hios Theos Soter, ressuscitou ao terceiro dia e ter comunhão com ele, relacionar-se com ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ressurreto, em consequência de uma vida restaurada e salva, é ainda mais precioso. A prática da comunhão com Jesus Cristo, Hios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é muito mais encantadora do que a própria doutrina. Conhecer Jesus Cristo, Hios Theos Soter, plenamente ressuscitado, porque ele lhe justificou, e entender que ele, Jesus Cristo, Hios Theos Soter, lhe deu nova vida, tornando-se uma nova criatura por meio de sua própria novidade de vida, é uma experiência ainda mais sublime. Sem isto, ninguém ouse ficar satisfeito. Nós, os cristãos, recebemos uma nova vida, uma vida fora da morte, vida, ressurreição em Jesus Cristo, Hios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O Espírito Santo nos deu uma nova natureza e por mais que estejamos no mundo, não somos dele, mas somos feitos novo homem, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você que está me ouvindo, conectado, quer sentir a maravilhosa graça de ter a salvação de sua alma salva pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado. A única esperança é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, pois ele é a única solução para a sua alma. Venha, venha rapidamente para Cristo, enquanto você respira o ar da graça de Deus, no momento de decisão, em Cristo Jesus. Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão a você.